Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, nessa sexta-feira, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, vamos atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Antes eu pedi uma moral para você deixar o joinha, deixar o like, se inscrever no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Nosso bilhete ontem bateu por causa da porcaria do Ajax. Favoritaço, perdeu no finalzinho, senão tinha batido mais um green. Enfim, são coisas do trade, mantém a gestão de banca. Eu quero dar uma outra dica aqui pra galera que gosta das dicas aqui, porque eu tô nessa parada aí há mais de 4 anos fazendo trade esportivo. Então, ó, cuidado com jogos de times europeus que estão voltando de férias. Muitos times ainda vão jogar desfalcado. Espera a escalação. Trabalha no ao vivo, evita ficar fazendo aquele tanto de bilhete que isso vai te ferrar, tá bom? Então, calma pra gente ver os times europeus voltarem, ainda estão voltando ainda com a perna pesada de uma pré-temporada, férias. Então, muito cuidado nesse início aí pra galera que vai acompanhar os campeonatos fora do país. Então, hoje tem Copa da Alemanha. Inclusive lá o Bayern é muito favorito, não tem nem odd para você entrar em vitória do Bayern contra um time lá da segunda divisão. Enfim, eu vou nesse jogo aqui, ó, Novo Horizontino e América Mineiro, vou buscar um gol do Novo Horizontino, que é vice-líder do Campeonato Brasileiro da Série B, tá voando. Se fizer um gol eu não tomo red, se fizer mais um gol é o green, uma odd de 1,78, tá aí contra o América Mineiro, jogão hoje na Série B. O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, Campeonato Brasileiro, amanhã tem jogos já do Campeonato Brasileiro, tá? Eu anotei aqui os jogos da rodada, jogos importantes inclusive para o Vasco. O Grêmio pega o Bahia, o Atlético Mineiro pega o Cuiabá, daqui a pouco eu vou falar do Atlético Mineiro, o Bragantino pega o Fortaleza, esses são os jogos, e o Fluminense, o desesperado Fluminense pega o desesperado Corinthians, é o jogo do desespero aí, contra o descenso, contra o rebaixamento. No domingo tem Atlético Goianiense e Internacional, dois times também que precisam muito de responder de uma vitória. Criciúma e Vasco, Palmeiras e São Paulo, Atlético Paranaense e Juventude, Botafogo e Urubu são jogos no domingo. Na segunda-feira, fechando a rodada, o Vitória recebe o Cruzeiro. Lembrar que muitos desses times devem poupar jogadores por causa de Sul-Americana e Libertadores, tá? Por que eu falei do Atlético Mineiro? O Vasco tem 27 pontos. Se o Vasco vence o Criciúma, vai a 30 pontos. O Atlético Mineiro, que deve poupar, pega o Cuiabá. Se o Atlético tropeçar contra o Cuiabá, fica com 29. A mesma coisa para o Atlético Paranaense, que deve poupar contra o Juventude. Se o Atlético Paranaense tropeçar, ele tem 29, é o 8º colocado. O Vasco, com uma vitória, iria à 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, com detalhe, com um jogo a menos, tá? Tem um jogo contra o Cuiabá, apesar de que vários outros times também têm jogos a menos aí. Então tá aí a rodada do Campeonato Brasileiro e a dúvida, né? Amanhã deve sair a lista de relacionados e a viagem para Criciúma e a expectativa com relação ao Verratti, né? Michael, Piton e Verratti, os três aí que são dúvidas para esse jogo. O Piton e o Michael voltaram a treinar, o Verratti é um jogador que está tendo um cuidado, uma atenção especial, porque parece que ele tem um início de uma lesão. Se for lá e se machucar, se lesionar, ao invés de perder ele para um jogo, a gente pode perder o Verratti para 1 mês, 2 meses de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Imagina o prejuízo. Então, se é para correr o risco, se detectar mesmo que ele está com um processo aí que pode agravar, pode virar uma lesão, é importante poupar sim. Eu sei que muita gente vai xingar, vai falar, não tem que poupar, tem que botar. Porque você bota lá no Instagram, tem a galera, o cara recebe não sei quanto para jogar e ser poupado, caralho, tem que botar para jogar todo jogo. Não é assim, cara. Se o cara tá no início de uma lesão, não é pelada, não é aquela várzea que você tá acostumado a jogar, né? Se o cara tá com o início de uma lesão, tem que cuidar, porque você é linguarudo.
Porque você, bocudo, que xinga porque poupa o jogador, se coloca ele para jogar e lesiona e ele fica 1 mês, 2 meses fora, é o primeiro a ficar dando chilique nas redes sociais porque o jogador não presta, é bichado, tá lesionado, é chinelinho, só no departamento médico, enfim. Então, muito cuidado para a gente não perder um jogador importante para a sequência do Campeonato Brasileiro e principalmente para as fases de mata-mata da Copa do Brasil. Eu falei ontem do Vitor Luiz, lateral, ele realmente está suspenso, então quem vai é o Leandrinho, tá? E aí a dúvida com relação ao Piton, mas o Piton voltou a treinar, foi poupado de jogo contra o Fluminense, deve viajar, deve estar nessa lista. Essa lista eu devo divulgar amanhã ela lá no Instagram, @Vascaíno. Você segue o Instagram, @Vascaíno Encerrado? Dá essa força lá, cara. Eu tenho 100 e tantos seguidores aqui, lá não tem nem 30 mil seguidores, mas eu tô sempre publicando notícias, coisas a respeito do Vasco, principalmente as que saem de última hora. Então segue lá o @Vascaíno Encerrado também no Instagram para me dar uma força, para me dar uma moral, beleza? Bom, eu quero finalizar esse vídeo falando do Payet, cara. Payet, por quê? Porque hoje, dia 16 de agosto, completa exatamente 1 ano daquela festa no aeroporto, lembra? A recepção ao Dimitri Payet, né? Uma galera torcendo o nariz, dizendo que ganhou nada, o que esse cara ganhou, né? É velho, é um ex-jogador, e uma outra galera esperançosa, porque era mais um jogador, é um jogador de qualidade, é um jogador diferente. Isso aí a gente não pode discutir, né? É claro que a gente tem um contexto para analisar e é sobre o Payet que eu queria bater um papo com você aqui hoje. O custo-benefício. O Payet custa um salário caríssimo para os padrões do Vasco de hoje, tá? 1,5 milhão de salário, né? E o problema não é só o salário, é que são as lesões. Ele ficou um tempo sem jogar. Então, assim, se você for pegar todo o contexto, a gente precisa botar as lesões e o salário alto e a idade. Só que também a gente precisa colocar, além dos contras, os prós. O Payet foi importante para o Vasco permanecer na primeira divisão. Você vai lembrar do gol contra o Vitória, foi o primeiro dele em São Januário. Você vai lembrar do gol contra um adversário direto, que foi um jogo dificílimo, aquele jogo contra o América Mineiro. Homenagem ao Roberto Dinamite, faz um golaço de falta que deu os 3 pontos para o Vasco, 6 pontos, né? Porque se tratava de um adversário direto que caiu para a segunda divisão. Você vai lembrar dos gols e das participações de gols do Payet na Copa do Brasil. Lembra do Fortaleza em São Januário, 3-3? Ele participou dos 3 gols do Vasco, além de ter batido o pênalti na decisão e ter feito o gol, diferentemente da eliminação do Vasco em São Januário para o ABC, que o Pedro Raul e o Orediano erraram os pênaltis na decisão. Ele foi lá e guardou. Então, assim, se por um lado ele é questionado pelo alto salário e as lesões, pelo outro lado a gente ainda acredita no Payet porque é um jogador diferente, é um jogador que quando está em campo tem um toque diferenciado, tem um domínio diferente, dá assistência, faz gols. Então é um jogador que a gente não pode se dar o luxo de dizer que não quer no Vasco. Não quer, então não quer, não pode. Essa é a minha opinião, queria a sua opinião com relação ao Payet, aos números do Payet, depois de 1 ano de Vasco da Gama, né? E o Payet que deu entrevista dizendo que é um cara que hoje é apaixonado pelo Vasco, pela história do Vasco, não tem como não se apaixonar, jogar pelo Vasco e não se apaixonar pelo clube, pelo time, pela torcida. Tem uma identificação. O Payet precisa de 3 coisas para ele funcionar. Primeiro, ele precisa de um time decente, né? Que não dá para ele jogar sozinho. Acho que os pilares do Vasco, se a gente não tivesse o Léo Jardim, o Piton, o Payet e o Verratti, esse time já estava fadado, já estava na segunda divisão e eliminado da Copa do Brasil. Acho que esses 4 jogadores, como outros jogadores, mas esses 4 para mim são pilares importantíssimos nesse time do Vasco, ainda limitadíssimo, mas esses 4 jogadores são muito importantes. Então ele precisa de um time para jogar. Segundo, ele precisa estar motivado. A questão anímica do Payet, ela precisa estar muito evidente, muito aflorada. O Payet viu a situação que foi o caos com a 777, a empresa sendo acusada de um monte de coisa fora do país, falindo, teve luvas, direito de imagem e premiação atrasado desde o ano passado, não recebia, a ponto de empresários dele ter que vir no Brasil para cobrar, para fazer ali um acordo com o Pedrinho. Então ele precisa do motivacional também para poder estar em campo
e ajudar o Vasco. E para mim o terceiro, e também importante, é a questão física. Ele precisa estar na ponta dos cascos, ele precisa estar bem fisicamente para poder contribuir com o Vasco dentro de campo. Quando você alinha essas três condições, um time mais competitivo, né? A questão anímica e a questão física, o Payet sobra nesse meio de campo do Vasco. Não tem outro meia que joga, nem o Felipe Coutinho, com os jogos que teve ainda. A gente tem que também levar em consideração, o Payet quando chegou, uma nova língua, um novo país, adaptação, calor, né? Então assim, o Coutinho que é cria do Vasco está tendo essa dificuldade, imagina o Payet. Então o Coutinho ainda vai render para o Vasco também, a gente tem que ter paciência. O Payet teve essa dificuldade imensa no início. Então, mas hoje o Payet joga mais que o Coutinho nesse meio de campo do Vasco, até porque eu acho que o Coutinho é usado de maneira errada. O Coutinho tem que jogar ali como um cara próximo da área, um atacante, e não um cara de saída de bola de meio de campo. Tá aí, então, Payet completando um ano de Vasco da Gama, eu queria a sua opinião, o que você acha? Eu tô falando muita bobagem, não, você concorda, não, você concorda em parte, você acha que ele é importante, foi importante para o Vasco, mesmo tendo um salário muito alto, se machuca demais, você acha que sem o Payet a gente estava nessa situação que a gente estava hoje, fora da zona de rebaixamento, classificado para a quarta de final da Copa do Brasil? Seja sincero e deixa o seu comentário aí, tá bom? Curte, se inscreve no canal, desejar para você um fim de semana abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas.